Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, e dando continuidade em nossos estudos sobre valores do cristianismo, falaremos desta vez sobre o caráter. Não deixem de repassar esses estudos para o máximo possível de seus contatos, para que todos tenham conhecimento da verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me ajudem a divulgar a palavra de Deus. Meus irmãos, o que é caráter? Caráter é a firmeza e coerência de atitudes. É a autenticidade. O caráter é o que define a personalidade e a idoneidade de uma pessoa. É a qualidade de quem não é corrupto, de quem é moralmente irrepreensível. O caráter não deve ser atrelado à fé ou ao temor a Deus. Deve-se aprender desde a infância que o certo é certo, mesmo que ninguém o pratique, e que o errado é errado, mesmo que todo mundo o pratique. Deve-se fazer o certo porque é certo, e que não deve-se fazer o errado por ser errado. Dessa forma, independendo de fé, de Deus ou de religião, o certo sempre será o certo, e o errado sempre será errado. Assim, o caráter sempre acompanhará o indivíduo, a pessoa, esteja ela só ou em meio à multidão, em sucesso ou em crise financeira, estando empregado ou tendo sofrido demissão, esteja essa pessoa cercada de corruptos ou de honestos, mesmo que seja traída por familiar, traída por um amigo, traído por um cônjuge, marido ou mulher, enfim, essa pessoa estará sempre firme no seu caráter. Aí sim, ela chamará para si a atenção de Deus, porque Deus busca os fiéis da terra, como diz Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. A pessoa que permanece assim, firme em seu caráter, é o que se pode chamar de íntegra, independentemente das circunstâncias. Se a sua situação lhe é boa ou desagradável, a integridade sempre será sua principal vestimenta. De início parece ser bom dizer para a criança: não faça isso porque Deus castiga, porque Papai do Céu castiga. Porém, deve-se ao longo do tempo, durante a formação do caráter, fazer separação entre valores morais, que deve vir primeiro, e depois os valores religiosos. Deve-se fazer separação entre caráter e fé, para que na ausência ou fraqueza da fé, o caráter permaneça inabalável. A criança deve ser ensinado que não deve fazer isso ou aquilo porque é errado, ou que ela tem que fazer porque é o certo. Assim, caso ela, por algum motivo, deixe de crer em Deus, não se cumprirá na sua conduta aquela frase corruptora que diz que, na ausência de Deus, tudo é permitido. Se o bom caráter fosse dependente da fé, todo ateu seria criminoso, adúltero ou dado a toda e qualquer espécie de corrupção. Mas não é assim. Há uma infinidade de ateus íntegros segundo a formação do seu caráter, como há também outros que são corruptos. Ou não haveria crente corrupto, quando na verdade, falo eu, irmão Jorge, como cristão pregador do Evangelho, se a crença em Deus fosse referência de caráter, nos tempos atuais não haveria crença mais desmoralizada do que o segmento evangélico. O que falo com vergonha, porque se nós analisarmos hoje no que se refere à moral, muita gente não quer saber do cristianismo porque o segmento evangélico está desmoralizado pela corrupção dos seus sacerdotes e dos seus membros. É por causa dessa falha na formação do caráter que há no mundo do crime, do adultério, da promiscuidade, da injustiça e das diversas formas de corrupção, muitos que antes foram ensinados: não faça isso porque Deus ou o Papai do Céu castiga. Ou muitos cujo caráter esteve atrelado à fé ou a algum tipo de segmento religioso, o qual foi rompendo também
o seu caráter. Daí passaram a práticas conscientemente erradas como adultério, dolo, infidelidade nos acordos, imoralidade, violência, promiscuidade, injustiça e até mesmo algum tipo de crime. É numa situação assim que muitos dizem: "Ah, irmão Jorge, mas não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que aquele que larga o caminho do Senhor e volta para o pecado, o seu segundo estado torna-se 7 vezes pior do que o primeiro"? Gente, é isso que nós podemos chamar de torção bíblica. O que o Senhor Jesus Cristo falou foi com relação à possessão demoníaca. É quando uma pessoa é forçada a fazer o que não quer fazer, um espírito maligno se apodera dela. Não é só porque a pessoa largou o Senhor e voltou para o pecado. Jesus Cristo falou isso quando ele expulsou o demônio de um homem e explicou: quando o demônio sai do corpo de uma pessoa, ele passa por lugares frios e áridos e sente saudade da sua casa. Voltando, encontrando aquela casa limpa e vazia, ele entra e ainda traz mais outros consigo, tornando seu estado 7 vezes pior do que o anterior. Porque se isso aí, o fato da pessoa, porque largou a fé, porque se tornou ateu, ou porque largou a igreja, fosse possessividade, eu pergunto, essa possessão leva essa pessoa a violentar sexualmente a sua própria mãe, o seu próprio pai, sua própria filha, seu próprio filho? Não. Eu pergunto, que demônio é esse que respeita esses laços familiares? Uma pessoa, quando estava na igreja, era um cônjuge fiel, uma esposa fiel, um marido fiel. Aí saiu da igreja. Foi demônio que tomou posse e fez com que ele ou ela passasse a cometer adultério? Quando estava na igreja, era honesto. Saiu da igreja, passou a ser desonesto. Foi demônio? Está na igreja, veste roupas compostas, decentes. Saiu da igreja, perdeu a fé, começa a andar de forma imoral, indecente, vulgar, começa a praticar promiscuidade. Estava na igreja ou andando no caminho da fé, procurava a mansidão. Depois que saiu da igreja ou que perdeu a fé, passou a praticar violência e agressão. Gente, isso não tem nada a ver com demônio. São valores morais que formaram um caráter atrelado a uma fé. Perdendo-se a fé, esse caráter se perdeu também. Não vai ser demônio que vai levar ele a romper o seu próprio caráter. Será a ausência de caráter que vai levar ele a fazer isso. O nosso caráter não deve ser fruto da fé em Deus. Antes, pelo contrário, Deus escolhe cada um por causa do caráter que há em cada indivíduo. A Bíblia não diz que Abraão era monoteísta. Ele nem conhecia o Deus vivo, único e verdadeiro. A Bíblia diz que Abraão era babilônio, terra de muita idolatria. Mas ainda assim, algo nele chamou a atenção de Deus: o seu caráter. Daí, já em Abraão, se cumpriu o que está escrito, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Abraão chamou a atenção dos olhos de Deus. Por esse motivo é que existem as provações. Abraão foi provado. Deus nos prova não é com a finalidade de nos abençoar, como muitos pensam, como muitos dizem. Ele nos prova para nos conhecer, para que seja revelado o nosso caráter e o grau de integridade que há em nós. Como o próprio Deus foi quem disse isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 2 ao versículo 5. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto antes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E essa provação, aliás, as provações
independem de ser crente ou ateu. Deus nos prova a todos nós seres humanos. Deus nos leva para aquilo que, no sentido figurado, chamamos de deserto, ou seja, para um lugar ou situação ou estado de sofrimento em solidão. Por que a solidão? Você pode estar cercado de pessoas, mas ninguém pode te ajudar. Você está ali cercado de parentes e amigos, de entes queridos, mas ninguém tem como te ajudar. É como se você estivesse em solidão. Porque caráter é aquilo que você é quando está sozinho ou quando também em meio a muita ou extrema tristeza. Porque quantas pessoas só revelam seu caráter depois que estão extremamente alegres, começam a praticar coisas que todos ficam pasmados, ou quando estão em extrema tristeza. Depois de prová-lo, depois que Deus prova cada um, é que será revelada a sua integridade ou a fraqueza do seu caráter. Será revelado quem você é. Os aprovados, ou seja, aqueles que, pela sua integridade, atraíram para si o olhar do Senhor, como diz no Salmo 101, versículo 6, é que atrairão para si o olhar de Deus. Serão chamados escolhidos por Deus para essa ou para aquela finalidade. Como diz também no Salmos 15, versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí o próprio Senhor responde: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Como é que o Senhor vai saber quem são essas pessoas? Provando. Ele põe cada uma à prova. Mas tem também outra parte para se analisar. Aqueles que têm consciência que foram reprovados nesse ou naquele aspecto, aí para eles já cabe a resignação e a resiliência. Que parecem opostos, mas tem situações em que tem que saber conciliar os dois. Porque o cair é do homem, ou seja, é da natureza humana. Mas o levantar é de Deus. Quer dizer que é da natureza de Deus levantar o homem. Porque Deus se agrada daquele que se arrepende e deixa. Então muitos, quando ouvirem isso aqui, vai tocar na consciência deles. Mas não é para dizer, eu estou jogado fora, eu sou podre, eu não mereço, eu estou esquecido. Deus gosta desse sentimento de arrependimento, mas Deus não gosta da rendição a isso. Deus não gosta da rendição a esse pesar de consciência. Deus gosta que a pessoa seja ao mesmo tempo resignada e também resiliente. Saiba a moderação de ambos. Saiba discernir, saiba o tempero de ambos. Cada um na sua dosagem certa. Não é para permanecer nesse estado, mas sim arrependido, volte à prática do correto, só que desta vez independendo de denominação religiosa, mas sim procurando corrigir o teu caráter. Mas voltando aqui, e mesmo tendo sido aprovado e designado para essa ou aquela função, durante a sua caminhada, outras provações surgirão em toda a sua jornada aqui. Foi assim com Abraão. Abraão foi provado a primeira vez para abandonar sua parentela. Ele foi aprovado. Depois de aprovado, Deus designou ele para uma função. Depois de designado, ele ainda provou novamente, pedindo seu próprio filho. E as provações só pararam quando Abraão morreu. Foi assim com Abraão. Foi assim com Davi. Foi assim com Gedeão. Foi assim com Elias, foi assim com Isaías, foi assim com qualquer um dos escolhidos de Deus. Nem mesmo com seu próprio Filho Jesus Cristo foi diferente. Não é conosco, ainda continua assim nos tempos atuais e continuará até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Não se apeguem às suas capacidades. O Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. É claro que ele fala isso no contexto espiritual. Há muita torção na interpretação bíblica porque por se ignorar o contexto de cada texto. Jesus Cristo ele fala isso no contexto espiritual. No contexto espiritual, nada podemos fazer sem o apoio dele, sem o sustento dele, sem a direção dele, sem a orientação dele, porque no mundo espiritual, ele é que é a verdadeira luz. Ele é que é o caminho. Ele é que é a própria verdade. Ele é que é a vida.
Fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não deixem de repassar esses estudos para o máximo possível de pessoas. Desde já agradeço e peço que Deus abençoe a todos.